Hello everyone! Vamos falar um pouquinho sobre IELTS, o writing do IELTS na parte que se diz respeito à redação, tá? Normalmente essa é a expressão que as pessoas ficam, mas como eu sempre digo, a troca do idioma tem que ser feita, a troca do vocabulário no idioma tem que ser feito desde o começo do processo que você está aprendendo inglês, tá? Então aí a pessoa acha que vai lá, paga o IELTS, não se prepara, vai ter que pagar de novo. E é caro. Acho que está R$1.000 e poucos para fazer a prova. Então, vamos com calma, tá? A gente tem uma ordem para escrever um e-mail. Eu uso muito Linking Words. Eu tenho treinamento para isso. As pessoas sabem que eu insisto com isso, tá? E tem alguns pontos importantes que eu devo falar para vocês, tá? Eu peguei um assunto que é uma redação, inclusive, do IELTS, que assim, algumas pessoas acreditam que uma das invenções que mais beneficiaram a gente, né, tais como telefone celular, de certa forma, vem atrapalhando, vem estragando, criando uma barreira, tá, na nossa vida social. Tá? E qual que é o seu ponto de vista diante desse statement? Tá? Você fala assim, nossa, muito difícil. Não, você já tem as palavras-chave, tá? Que algumas pessoas acreditam, nesse caso, que o que mais trouxe benefício tecnológico, por exemplo, realmente trouxe, tá? Também atrapalha a vida da gente. Tá? Há problema de saúde, tem gente que dorme com o celular do lado da cama, né? Gente que dirige olhando para o celular. Isso tudo é assunto talvez para você rechear o teu e-mail, tá? A tua redação, tá? Mas um ponto importante, tá? O que a gente precisa para escrever uma redação legal? E aqui vamos falar do idioma, tá? Primeiro ponto, gente, que eu acho é saber a estrutura básica relacionada, tá? Presente, passado e futuro, tá? Não cometer erros bobos, tais como usar a terceira pessoa sem o S, por exemplo, he work ou she work, tá? Esse é tentar entender a estrutura, se vai usar advérbio de frequência, a ordem, quando a gente usa o advérbio de frequência, tá? Evitar verbos comuns, tá? Já coloquei isso, já deixei separado, mas verbos tais como, por exemplo, get or have, evitar, não estou falando que não é para usar, tá? Usar muito o verbo to be, tá? Por exemplo, o verbo give, não que esteja errado, mas você consegue usar sinônimos. Por exemplo, give, você pode usar provide. Go, por exemplo, o verbo to go, de repente, dependendo do contexto, seria melhor um visit, um travel, melhor do que go. Então tem que se atentar a essas questões. Adjetivos diferenciados, tá? Como eu costumo dizer, tudo que é bom, às vezes pode ser convenient, é um ótimo adjetivo, tá? Tem vários outros aqui, só estou dando um exemplo, tá? Começo, meio e fim para tudo, tá? Ou seja, linking words, tá? E aí você tem ênfase, você tem contraste, você tem addings. Isso aqui é essencial para você organizar o teu e-mail até a conclusão, a tua redação, o teu e-mail, tá? E a precisão gramatical, tá? Ou seja, contração zero. Aquele lance de você usar I'm, tá errado. É I am. He is. Do not. Isso tudo conta ponto para você aí tá querendo imigrar, enfim, tá? Então prestem atenção nisso. Eu não estou falando de um vocabulário rebuscado, isso é uma precisão gramatical, tá? Outra coisa também importante que eu falo desde sempre, tá? Quanto mais você se preparar para o writing desta forma, criando um transcript, sei lá, uma fórmula, tá?
de você ter começo e meio e fim, melhor vai ser o seu speech, melhor vai ser a sua fala, a sua conversação para tudo na vida, não somente para o IELTS. E eu digo isso por quê? Porque a gente não tem um cenário 24 horas a nosso favor. Ah, mas eu leio muito inglês. Se fosse isso, a audiência da área da saúde, os médicos estariam falando assim super. E não, eles entendem bastante, mas eles não conseguem desenvolver a fala. Não é igual ler em português e falar bem português, tá? Porque as pessoas leem, assistem vídeos, mas não vão na padaria e o seu Zé que está lá no caixa, ou a Dona Maria, ou seja lá quem for, vai falar para você: Hi, can I help you? Yes, I would like some blá blá blá. A gente não tem isso. Então, quanto mais você escreve de forma organizada, trocando vocabulário, você vai reproduzir isso. São os cases que eu tenho com meus alunos. Tá? E dá super certo. É uma fórmula que você tem que querer. Você se adapta a isso. Tá? Porque só se vídeo fosse adiantar, seriado do Friends, enfim, assistir a CNN, o Brasil seria um país bilíngue. E não é. Tá? Então, vamos pensar nisso. Aqui é um treinamento. A gente não consegue atingir nenhum resultado sem treinamento. Para escrever essa resposta, eu pesquisei um pouco sobre as questões relacionadas à telefonia celular. Tá? E dentro daquilo que eu enxergo, tá? Todas as palavras usadas na minha resposta são dicas, muitas delas tem ou no Instagram, ou no TikTok, enfim, dentro das aulas, dentro das lições que eu ofereço para os meus alunos, enfim, isso não é mágica, tá? Isso não é mágica, mas cabe você a reproduzir essas palavras, né? Eu mando muito vídeo de homework para as pessoas me responderem através de vídeo usando essas palavras, tá? Então, não adianta sair correndo para um teste de proficiência e falar: ai meu Deus, final, tem que se preparar, tá? Até porque o IELTS, até para o speaking, ele te dá X tempo para você ver o contexto ali, ver o título, enfim, ou de uma pergunta e tal, e você tem um tempinho ali para pensar antes de desenvolver. Então, procurem escrever de forma precisa, gramaticalmente falando, tá? E sem pensar, eu tenho que ser extremamente formal. Não, você tem que dar começo, meio e fim e saber usar, às vezes, adjetivos mais robustos, eu costumo dizer assim, mais apropriados para esse tipo de teste. Isso não quer dizer que você vai falar bonito, tá? Mas é uma prova, pensa, não é uma prova para um elementary, é uma prova, no mínimo, para um intermediário. Então, você tem que se portar como sendo um aluno intermediário. Pensem bem uma coisa, eu costumo falar isso direto, tá? Eu falo português, você fala português, porém eu, comparado ao professor Pasquale, sou um analfabeto, mas eu sou fluente em português. Então isso aqui, o IELTS é um teste vai testar o teu nível de fluência, e você intermediário tem muita capacidade de atingir o nível de fluência, nota 8, nota 7, nota 9, enfim, de se dar bem, no bom sentido, para estar dentro aí desse núcleo IELTS, tá? Então aqui, estrutura básica, precisão gramatical, evitar verbos muito comuns, saber como usar sinônimos, treinar isso com teus professores, entendeu? Começa a usar sinônimo, gente, ou adjetivos mais robustos, tá? Mais profissionais, às vezes, mais adultos, tá? Você não é mais uma criança se comunicando no idioma. Pensem nisso, em começo, meio e fim. Começo, meio e fim, isso envolve vários tipos de linking words, pode ser o de ordem, né? First, second, ou firstly, secondly, next, and finally. Você tem de contraste, however, on the other hand, although, despite. Você tem alguns. Então, você que já é um intermediário já viu isso. Tem dificuldade, entre em contato comigo que eu posso te ajudar e muito nisso, tá? Vamos lá. Aqui eu deixei um espaço,
tá? Justamente para que você, quando receber o PDF, você vai responder aqui e vai desenvolver a sua redação. Lembrando lá que no IELTS eles exigem, acho que no mínimo 250 caracteres, tá? Aqui é um treino, você pode atingir o nível de 250, mas tome cuidado como você vai começar, rechear o assunto e depois terminar. Então, se algumas pessoas acreditam, tá, que essa invenção tão maravilhosa, de alguma forma, trouxe problemas na nossa vida social, e qual a sua opinião, ou seja, já está pedindo a tua opinião, não vai dando a opinião logo de cara, porque aí você não vai conseguir atingir os 250 caracteres, tá? Não estou falando que é para você enrolar, mas você tem que saber manter o seu tempo, tá? Então, por conta disso, eu preparei um outro slide dentro daquilo que eu acho, do meu ponto de vista, tá? Para a gente chegar, no caso eu chegar na minha redação, uma resposta que eu quero, tá? Com começo, meio e fim. Primeiro ponto, seja objetivo, tá? Não use contração, vou repetir aqui, não usem contrações, tá? Eles pedem, já vi, não que eles pedem, evitem phrasal verbs. Eu sempre digo, depende muito do contexto, tá? É claro que eu não vou usar phrasals o tempo inteiro, mas tem phrasal verb que eu acho super usual e eu vou usar, tá? É claro que se eu tiver um sinônimo que eu acho que seja mais consistente, eu troco, tá? Nesse caso eu fiz aqui rapidinho uma resposta que eu desenvolvi em 10 minutos, tá? 10 a 15 minutos, da forma que eu queria, até editar direitinho, e vou passar para vocês no próximo slide. Então já sabem, estrutura básica, começo, meio e fim, precisão gramatical, tá? Então eu vou te dar aí o seu tempo para você responder, tá? Fazer, desempenhar a sua redação antes, a gente vai fazer o antes e depois, tá? Entre essa redação e a final, a gente vai ter alguns exercícios, nós teremos alguns exercícios para desenvolver juntos, tá? Relacionado ao IELTS, tá bom? Então, até já, eu tô por aqui, tá? Então, boa sorte aí na sua redação, tá? O PDF já está com vocês. Então, retomando aqui, gente, vamos lá. Olha, mesmo assunto, algumas pessoas acreditam, né? Que uma das invenções mais que já beneficiaram, né, as pessoas, né? Que são os telefones celulares, tem de algum modo, né, atrapalharam aí a nossa vida social. What is your view on this statement? Tá? Quando eu digo para os meus alunos, pensem em ênfase. Por exemplo, in fact, it is a fact, porque ênfase te ajuda muito a iniciar um processo que às vezes você não quer dar aquela opinião logo de início. Na verdade, não tem que dar. Você tem que saber o tempo. Começar o e-mail, ou a redação, desculpa que eu trabalho muito com e-mail, tá? Começar essa redação, tá? Pontuando de forma objetiva, tá? A sua opinião. Então eu coloquei, olha, it is a fact that mobile phones have definitely changed the way we communicate with, tá? Então aqui eu usei a estrutura, obviamente, do present perfect, tá? Eu usei outro ênfase, que eu estou enfatizando bem aqui a situação. It is a fact that mobile phones have definitely changed the way we communicate with, tá? Eu não sei como você está preparando aí a sua redação, tá? Mas tome cuidado de usar assim, mobile phones are important for our lives,
não quer dizer muita coisa para esse tipo de teste de proficiência. Então você tem que ser no mínimo aí um intermediário, tem que saber caminhar bem no present perfect. Se lembra que eu falei da estrutura presente, passado e futuro? Present perfect é presente, tá? Tá lá na estrutura. Prestem atenção nisso, tá? Aí eu usei aqui, em vez de usar o genérico and para continuar o mesmo assunto, eu coloquei on the top of that, tá? E além disso, tá? People are not only using their mobile devices. Eu não repeti mobile phones, eu usei mobile devices, tá? Que é um sinônimo, to do product research, but also, aí eu contrastei, tá? Using them to carry out purchases, tá? Então, olha só, to carry out é um phrasal. E por que eu não posso usar um phrasal nessa hora? Entendeu? Ou eu vou usar also using them to shop online. Eu posso também, mas to carry out purchases, tá? Na minha opinião, eu acredito que esteja mais robusto, que esteja mais consistente. Eu estou passando a informação. Isso é o mais importante. Eu tô passando a informação. Você vê que não tem nenhuma contração aqui, tá? I also believe, opinião, the increasing dependency, o crescimento dentro dessa dependência, aí eu pego is due to the fact, tá? Pego uma razão, é devido ao fato that smartphones, então para eu não falar mobile phones, cell phones, de novo usei smartphones, is now the place we live in. Porque eu sinto isso, que a nossa vida está dentro do aparelho de telefone, né? Networking, contato de trabalho, social media, bank details, tem tudo lá. Então, esse aqui foi como eu cheguei eu estou misturando aqui a parte geral, mas como essa redação pede a minha opinião, tá? Eu estou dando minha opinião aos poucos, tá? E aqui eu estou usando um phrasal, tá? Que meus alunos evitam muito e eu insisto para que eles usem mais, que é o rely on, ou seja, depend on. E aí eu vou contrastar também uma ideia dizendo que although we rely on, toda vez que a gente usar although na frente, o que vai vir? Um sujeito. We, I, you. So, although we depend on, although we rely on technology, acho que teve um erro na digitação. Desculpa, tá? Depois eu vou consertar assim. I go along with the idea, ou seja, eu concordo com a ideia. I go along with the idea. Vou até escrever aqui, gente, peço perdão, foi na hora de digitar. Depois vou arrumar esse PDF. I go along with. So, eu concordo. Deixa eu maiúsculo aqui. I go along with the idea that mobile phones, e aí tem um outro erro meu, perdão, have, que é plural, tá, gente? Have somehow disrupted our social lives, tá? Então, que embora a gente dependa de tecnologia, tá? Eu concordo com a ideia de que os telefones de celular, né, a telefonia celular, de alguma forma eles quebraram, eles estragaram, eles danificaram, tá, our social lives, tá? I reckon, que é opinião, aqui primeiro eu contrastei, ó, tá? Aqui eu contrastei, aqui eu usei um agreement, I go along with, eu estou concordando, although we rely on technology, I agree
I agree with the idea, I go along with the idea that mobile phones have somehow disrupted our social lives, tá? E eu coloquei social lives porque é justamente que a redação fala, ela pede, tá escrito lá, não our lives or our professional lives, mas our social lives. E aí eu coloquei um sinônimo de think, eu podia I reckon, eu podia colocar I consider, I think, in my point of view, in my view, or in my opinion. So I reckon it is our responsibility to control ourselves about how often we use them and try to avoid sending videos, checking notifications. E aí eu ganho um pouco de tempo dando os exemplos do que a gente realmente faz, né? Tem gente que usa o telefone celular, eu falei, dirigindo, tá? Dropping off messages, ou seja, enviando mensagens over meals, né? Durante as refeições. Então eu procurei usar over meals, especially during family time, porque isso é o que eu sinto quando eu estou com os meus pais. Eu não gosto de ficar usando o telefone celular, tá? Eu não curto fazer isso, mas isso é uma opinião minha, tá? Que ninguém tem que copiar, mas eu coloquei during family time de uma forma bem simples para que você entenda, tá? Então vamos lá. Aqui está um pouquinho apagado porque eu tirei foto do vídeo, tá? In conclusion, e aqui vem a parte final, ou seja, começo, meio e fim. Então vamos terminar aqui. Vamos lá. Deixa eu apontar aqui. In conclusion, or in other words, or que mais que a gente poderia? In the end of the day, no final das contas, tá? I would say, eu diria, opinion, I would say mobile phones are a necessary evil to cope with. Outro phrasal, tá? De lidar com. I would say, eu diria que, tá? A telefonia celular, o telefone celular, tá? É um mal necessário, tá? Que a gente precisa, que a gente tem que lidar com, a gente tem que se acostumar com, aceitar o fato de, tá? And, embora, olha aqui contrastando, despite some setbacks, né? Embora alguns pontos negativos, tá? Pontos ruins sobre isso, tá? Aquilo que danifica às vezes a nossa saúde, que prejudica, desculpa, a nossa saúde, tá? A nossa saúde mental, a nossa saúde física, tá? Problema de visão, porque causa, muita gente fica no celular, né? Eles, no caso, os telefones, o celular, né? They have made our lives easier. Eles facilitaram as nossas vidas, ou seja, nada do que está escrito aqui foi em vão, tá? De forma assim, comparado com aquilo, nada que está escrito aqui foi algo assim vazio, que eu quis dizer, tá? Eu realmente acho isso, tá? Eu poderia ter colocado, isso dá problema de vista, tem gente que bate o carro no trânsito. Eu não quis aumentar tanto. Eu também não vou dizer que aqui tem 250 caracteres, eu não contei. Eu só estou querendo mostrar que existe um começo, um meio e um fim para tudo, tá? Se você tiver que analisar a estrutura, ser objetivo na hora de escrever e saber se você conseguir usar as conjunções, você vai ter um resultado positivo, não tem para onde ir, tá? Ruim não vai ser. Tá? Para isso exige treino, tá? É treino. Se você trabalha numa empresa estrangeira, numa multinacional e tem esse contato através do idioma, pare de copiar e colar. Pare de usar o mesmo tipo de vocabulário, tá? Com esse lance de o mais do mesmo. Agora é a hora de você trocar de fato o vocabulário. Seja objetivo quando você for se comunicar em inglês. Eu tenho alunos que eles não têm a melhor pronúncia do mundo, mas eles são objetivos na hora que eles falam. As pessoas não ficam perdidas nas reuniões que eles estão lá
conversando, explicando, né, attending a meeting, né, participando daquela reunião ou de uma apresentação. Isso é muito importante, tá? Por quê? Por conta de conjunções, tá? O que às vezes falta para muitos alunos é o compromisso, tá, de querer usar sinônimos, e aí não adianta falar, eu me sinto um iniciante. Então, muitas vezes é porque você quer, porque você não quer sair desse looping. O que eu estou mostrando aqui, se você é de fato um aluno intermediário, você conseguiu entender tudo o que eu escrevi aqui. E tudo o que está escrito aqui não é nada lindo e maravilhoso, extremamente formal. Muito pelo contrário, tá? Eu procurei ser muito objetivo, tá? Então, fui aqui super sincero na minha resposta. Por isso que eu quero, nessa primeira parte, eu quero checar o material de vocês, o que vocês vão me enviar, para a gente trabalhar isso junto através dos aulões ou de forma particular aqui, tá? Então, contem com a minha ajuda, tá? E lembrem-se, tá? Se for para estudar conjunções, não saiam estudando 500. Por favor, tá? Então, assim, vou contrastar, vou escolher 3. Vou adicionar, vou escolher 3. Vou usar razão, vou escolher 2. Vou usar consequência, vou escolher 2. Aos pouquinhos, você vai building up esse sistema aqui dentro, tá? Quanto mais você usar na sua aula com qualquer professor, tá? Ou se comunicando através dos e-mails profissionais, tenha certeza que você vai atingir o resultado desejado. Fora isso, não tem salvação, tá bom? Eu fico aqui no aguardo da resposta da sua redação e espero que vocês tenham gostado.